Bem-vindo ao Descomplicar Digital, o podcast pensado para quem quer acelerar resultados e fazer crescer o seu negócio no mundo digital. No contexto empresarial de hoje, a intuição e a experiência continuam a ser valiosas, mas já não chegam. As empresas que realmente prosperam são aquelas que conseguem juntar a experiência à capacidade de interpretar o que os dados têm para dizer. Todos os dias, o seu negócio gera uma quantidade enorme de informação. Cada venda, cada visita ao site, cada interação nas redes sociais, cada e-mail aberto. Ignorar tudo isto é como navegar à noite, sem estrelas nem bússola. A análise de dados é a luz que ilumina o caminho. Ainda há muitos gestores em Portugal que olham para a análise de dados como algo complicado, reservado a grandes empresas com departamentos cheios de cientistas de dados. Mas a verdade é que com as ferramentas e a mentalidade certas, qualquer empresa pode e deve tornar-se orientada por dados. Não se trata de prever o futuro com uma bola de cristal, mas sim de usar o que já sabe para tomar decisões mais inteligentes e estratégicas sobre o que vem a seguir. Este episódio é o seu manual para desmistificar a análise de dados e integrá-la na cultura do seu negócio. Vamos explorar por que é tão importante, o que realmente significa e como pode começar, desde a recolha e limpeza até à visualização e, sobretudo, à ação. Na Descomplicar, acreditamos que a análise de dados não é um departamento, é uma competência e, talvez, a mais crítica para o crescimento sustentável neste século. Para investir nesta área, é fundamental perceber o seu valor estratégico. A gestão tradicional baseia-se muitas vezes na experiência e no feeling dos líderes. Isso tem valor, mas está sujeito a enviesamentos e pontos cegos. A análise de dados complementa a intuição com evidências objetivas. Em vez de "acho que os nossos clientes preferem azul", pode afirmar com confiança: os dados mostram que os produtos azuis convertem 15% melhor e têm um valor médio de encomenda 10% mais alto. Assim, valida hipóteses, reduz riscos e aloca recursos de forma muito mais eficaz. Não é por acaso que a cultura orientada por dados é vista como um pilar da transformação digital e da competitividade. Os benefícios concretos são claros: decisões mais rápidas e precisas, uma compreensão profunda do cliente, processos otimizados, maior rentabilidade e, claro, inovação e vantagem competitiva. A análise de dados permite-lhe perceber o que está a acontecer, porquê, o que pode acontecer a seguir e o que deve fazer para melhorar. A análise de dados não é um conceito único. Existem diferentes níveis, cada um respondendo a perguntas mais complexas. Primeiro, a análise descritiva, que lhe diz o que aconteceu. É o ponto de partida, onde se resume o passado para perceber tendências e padrões. Depois, a análise diagnóstica, que procura as causas por detrás dos resultados. Aqui, vai mais fundo para perceber, por exemplo, porque é que as vendas subiram num determinado mês. Segue-se a análise preditiva, que usa dados históricos para prever o que pode acontecer no futuro. E, finalmente, a análise prescritiva, que não só prevê, mas recomenda ações para otimizar resultados. Para a maioria das pequenas e médias empresas, dominar os dois primeiros níveis já representa uma enorme vantagem. O processo de análise de dados é sistemático. Tudo começa com uma pergunta de negócio clara. Depois, recolhe os dados necessários, seja do CRM, do site ou de fontes externas. Segue-se a limpeza e preparação dos dados, um passo fundamental, porque dados sujos levam a conclusões erradas. Só depois se parte para a análise propriamente dita, procurando padrões e tendências. A visualização é essencial para transformar números em histórias que toda a equipa compreende. E, claro, o mais importante, agir com base nos insights e medir o impacto, iniciando um novo ciclo de melhoria. A análise de dados pode ser aplicada em todas as áreas do negócio. No marketing e vendas, permite otimizar campanhas, segmentar clientes e prever resultados. No desenvolvimento de produto, ajuda a analisar feedback e testar novas funcionalidades. Nas operações e finanças, identifica gargalos, otimiza processos e gera riscos. E o melhor é que não precisa de um grande investimento inicial. Ferramentas como folhas de cálculo, Google Analytics ou plataformas de Business Intelligence estão ao alcance de qualquer empresa. O mais importante é a curiosidade, o pensamento crítico e a vontade de aprender. Adotar uma cultura orientada por dados é passar de uma gestão baseada em incerteza para uma gestão baseada em conhecimento. Ao fazê-lo, a sua empresa torna-se mais ágil, mais inteligente e mais sintonizada com as necessidades dos clientes. Está pronto para deixar de adivinhar e começar a saber? Antes de terminarmos, vamos responder a algumas das perguntas mais frequentes sobre este tema. A primeira questão que surge é se a análise de dados faz sentido para empresas pequenas. A resposta é um claro sim. Para uma PME, cada decisão conta, e a análise de dados ajuda a garantir que o tempo e o dinheiro são investidos onde realmente trazem retorno.
Começar com ferramentas gratuitas como o Google Analytics pode fazer toda a diferença. Outra dúvida comum é sobre o primeiro passo para criar uma cultura de análise de dados. O segredo está em começar a fazer perguntas baseadas em dados. Em vez de decidir lançar um produto porque parece boa ideia, questione-se: que dados temos que suportam esta decisão? Defina 2 ou 3 KPIs essenciais e acompanhe-os de perto. Se precisar de apoio, uma consultoria pode ajudar a definir estes indicadores. Muitos perguntam se é preciso ser especialista em estatística para analisar dados. Não é necessário. O mais importante é ter curiosidade e pensamento crítico. As ferramentas modernas fazem grande parte do trabalho técnico. O seu papel é fazer as perguntas certas e interpretar os resultados no contexto do seu negócio. Outra questão recorrente é como a análise de dados pode melhorar a estratégia de marketing. A resposta está na transformação do marketing reativo em marketing proativo. Ao perceber que canais trazem os melhores clientes, que mensagens funcionam melhor e onde estão as maiores oportunidades de otimização, pode tomar decisões muito mais informadas e eficazes. Há também quem queira saber a diferença entre a análise de dados e business intelligence. Embora os termos se cruzem, o BI foca-se mais na análise descritiva, usando dashboards para monitorizar o negócio. A análise de dados vai mais longe, incluindo diagnóstico, previsão e recomendação. Na Descomplicar, oferecemos serviços que cobrem todo este espectro. Outra pergunta frequente é sobre ferramentas gratuitas para começar. O Google Analytics, o Search Console e o Looker Studio são excelentes pontos de partida, permitindo criar dashboards visuais e acompanhar métricas essenciais. E como se relaciona a inteligência artificial com a análise de dados? A IA, especialmente o Machine Learning, é o motor por trás da análise preditiva e prescritiva. Permite analisar grandes volumes de dados e encontrar padrões que seriam impossíveis de detectar manualmente, tornando as previsões mais precisas e as decisões mais rápidas. Muitos querem saber o que é a limpeza de dados e por que é tão importante. Trata-se de corrigir ou remover dados incorretos, duplicados ou incompletos. Sem dados limpos, a análise perde valor. A máxima lixo para dentro, lixo para fora aplica-se à perfeição. Outra dúvida habitual é como usar a análise de dados para melhorar a taxa de conversão. A resposta está em mapear o funil de conversão, identificar onde os clientes desistem e focar a otimização nesses pontos críticos. Por fim, muitos perguntam se é preciso contratar um especialista para analisar dados. Para começar, pode perfeitamente usar a sua equipa, mas para uma estratégia robusta e para extrair insights mais avançados, contar com um parceiro especializado pode acelerar o processo e garantir melhores resultados. Na Descomplicar, ajudamos empresas a tornarem-se verdadeiramente orientadas por dados, com serviços de business intelligence e análise de dados à medida. Fique atento aos próximos episódios, cada vez mais inteligentes e poderosos para quem quer acelerar resultados, fazer crescer o seu negócio e adaptar-se à nova realidade cada vez mais digital. Até lá, continua a Descomplicar. Muito obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio do Descomplicar Digital, o programa que vai ajudar o seu negócio a crescer e a acelerar resultados. O marketing digital tem muitas oportunidades à sua espera. Vamos conversar sobre isso. Agende já um diagnóstico digital gratuito com os nossos especialistas. Vamos compreender as suas necessidades e encontrar oportunidades de acelerar os seus resultados. Marque agora em www.descomplicar.pt.